Olá, meu nome é Oscar e eu estou aqui para o podcast com Sara Menezes, Daniela Cristina e Giovanna Bortoni para falar sobre os efeitos da Copa do Mundo da FIFA sobre a geopolítica mundial, indo muito além de somente o campeonato esportivo, se desdobrando no sistema internacional. E para dar início a essa discussão, eu vou falar sobre os anfitriões da Copa e a disparidade da sua relevância no cenário geopolítico. E antes de falar da Copa de 2026, vale lembrar que ela acontece em um cenário internacional bem desigual e que, apesar de os três países serem anfitriões, eles ocupam posições muito diferentes no sistema internacional. Os Estados Unidos são uma superpotência com enorme influência econômica, militar, política e cultural em praticamente todo o mundo. Já Canadá e México são considerados potências regionais, têm relevância em suas regiões e participam de decisões importantes, mas não possuem o mesmo alcance global dos norte-americanos. Um exemplo bem claro da superioridade e autoridade que os Estados Unidos têm sobre os outros dois anfitriões é que, mesmo diante de um governo infame e muito restritivo quanto à entrada de imigrantes, este mesmo foi escolhido para sediar um campeonato que contém seleções de todos os continentes e, de forma muito previsível, certas delegações tiveram dificuldades para entrar nos Estados Unidos e enfrentam certa discriminação política, como foi o caso do Irã, Iraque e Senegal, que o Irã, os jogadores não podem dormir, né, no território americano. Uhum. O Iraque teve um jogador que foi confundido com não sei se era um terrorista, mas era um procurado dos Estados Unidos, o que já reflete um pouco o racismo dos Estados Unidos. Preconceito. E teve a delegação do Senegal também, que passou por uma triagem que chama, né? Sim, tipo uma vistoria. Que foi muito mais severa do que em todas as outras delegações. Que reflete um pouco, né, E principalmente porque a maioria das notícias que a gente viu desde o novo governo dos Estados Unidos é sobre o ICE, né, sobre a política de imigração. E principalmente essa hipocrisia que essa Copa é a que mais abrange diferentes regiões do mundo, Sim. Mas ao mesmo tempo é sediada num país que está com essa política restrita de entrada e saída do pessoal. E ainda cedia com o México, que é, acho que um dos países mais discriminados pelos Estados Unidos. Em contrapartida tem o Canadá também, né? Que o pessoal... Assim, até agora já teve jogo lá? Já teve. Pronto. A questão do Canadá é justamente que o pessoal, principalmente esse ano, aqui no Brasil, a gente só viu mais a mídia se manifestando agora que está acontecendo os jogos. Não teve tanta incidência. Foi mais interno, até mesmo a chegada dos jogadores lá. Então, é uma coisa que a gente não vê toda vez, né? Antigamente a Copa era mais... movimentava não somente a economia, mas o povo mesmo. O interessante é que a organização conjunta da Copa cria um espaço de cooperação entre esses três países, mesmo estando em uma posição de menor poder. Canadá e México aproveitam essa parceria para ganhar mais visibilidade, fortalecer suas relações diplomáticas e negociar de forma mais equilibrada com os Estados Unidos. Ou seja, o evento vai muito além do futebol. Ele também funciona como uma vitrine geopolítica, mostrando como diferentes países podem gerar um mega evento para ampliar sua influência e reforçar sua posição no cenário internacional. A gente pode pegar esse pontapé de começar a visualizar os países. Tem um conceito muito interessante de Guy Debord, que é justamente a sociedade de espetáculo, que posiciona, se a gente for relacionar com o globo, vai posicionar os países como uma vitrine para os espectadores, somos nós que assistem a Copa, visualizar e, principalmente, a gente consegue até conhecer mais sobre a cultura do próprio país. Por exemplo, teve o último jogo do Brasil com a Escócia. Isso. E aí deu pra perceber até mesmo o padrão entre a aparência dos jogadores. A torcida até mesmo, você via que a torcida do Brasil, claro, é mais conhecida como aquela que anima. Exatamente, no final do jogo tava passando... Era o pagode, era pé de pecado que tava passando no final do jogo. E já o povo escocês saiu... Assim, se manifestava quando os jogadores estavam lá no campo, mas depois a gente não vê tanto essa cultura. E aí, justamente, quando a gente vê a cultura de outros países, a gente está aplicando, de certa forma, o conceito de soft power, de Joseph Nye, que é justamente a influência dos países, não por meio de uma força bruta, mas por meio de uma força invisível, que é justamente mostrar a cultura, ou então incidir, de certa forma, os meios econômicos de chamar a atenção de alguém. Então,
como é sediado nos Estados Unidos, a gente pode trazer aquela parte que um certo problema é que os americanos veem tudo como um modo de capitalizar cada esporte, cada atitude para gerar um certo lucro interno. Então, quando você vê o futebol, ele de certa forma não é um esporte tão economicamente valorizado em relação a isso, porque ele não serve muito para movimentar a economia, ele serve mais para movimentar o público. Então, quando você pega a parte você paga o ingresso, mas você vai assistir o jogo, você não necessariamente precisa consumir alguma coisa. Não é que nem um cinema ou alguma coisa assim. Então, esse soft power, ele funciona não necessariamente para os países que já têm atenção, mas justamente como você falou, para o México, por exemplo, até uma maneira deles se posicionarem melhor. Então, quando a gente fala de soft power aqui, ele pode servir tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Porque, por exemplo, da mesma maneira que você vê que o México ele está fazendo de tudo como um host, que não é algo muito comum, né? A gente vê a Copa sendo sediada nesses países latino-americanos, você vê uma tentativa de soft power, de convencer o globo que ele é um país importante. Que ele não é somente, por exemplo, muitas vezes na sombra da superpotência que eram os Estados Unidos, né? E aí, justamente, a gente também pode falar em geral que os países, eles muitas vezes tentam usar essa vitrine. Pode falar. Não, pode continuar, depois eu vou pensar. Tá certo. Só vou ficar aqui no stand-by. Tá certo. Eles veem... Não, mas é mais isso, é uma atração cultural do público mesmo, e não só do próprio país, mas do sistema geral. E isso que você falou sobre os Estados Unidos ter essa noção de capitalizar algum evento, e o futebol não ter essa cultura, isso foi invertido agora com essa Copa do Mundo, justamente nos Estados Unidos, que foi com a venda dos ingressos, que agora tem um sistema diferente, que é meio que um leilão. Quanto mais um ingresso ele como é que diz? Ele é valorizado? Quanto mais requisitado, mais Sim. agrega valor a ele. Caramba. Então tem ingresso na final da Copa do Mundo, já para a final, que tá próximo de R$100 mil. E pior que a gente não vê tantas pessoas assim se manifestando. Era mais fácil você ir para o local e tentar ver o jogo, tipo assim, eu quero ir para os Estados Unidos, para Miami, mas não necessariamente você vai conseguir o ingresso. Uhum. Justamente. Acho interessante. A gente vê muitos famosos tentando ir para a Copa, mas tipo assim, poucos a gente vê dentro do estádio. Verdade. E igual você estava falando sobre essa questão de como o futebol ele é justamente a representação da cultura do time que está jogando, né, da população, eu lembrei justamente que viralizou a comemoração viking, que teve essa remada viking, que é um sinônimo da cultura nórdica e foi usado pela Noruega após a vitória no jogo. E aí eles se movimentaram, foram os torcedores lá para Times Square e eles pararam no Times Square também para fazer essa tradição deles, essa comemoração. Eu achei algo muito interessante. E aí viralizou e muitas pessoas passaram a conhecer que existem essa remada viking. Eu achei muito legal, que mostra justamente como a gente consegue aprender mais sobre as culturas dos outros países que estão sediando, que estão participando da Copa. A própria torcida da Escócia no jogo do Brasil tinha uma galera com aquelas gaitas de fole, sabe? E aquelas saias e tal, isso é bem interessante. Teve também a manifestação do Brasil na Times Square, que foi os brasileiros pra lá, mas disseram, tipo assim, não saiu com a imagem tão positiva, saiu até meio que negativa, porque foi muito tumulto, foi. Mas é meio que... É meio que a nossa cultura, né? Pior que eu acho que às vezes a demanda não é tão esperada quanto a gente acha, né? Porque você abrigar tantas etnias diferentes em um mesmo país, claro que você não vai ver uma organização 100% completa. Por mais que você tente regrar, e os Estados Unidos não tá muito bem no soft power contra as regras de imigração, ele vai mais pro conceito de hard power. Então, justamente, se ele deixar uma maneira mais bruta, ele não vai mais atrair espectadores. Então, por mais que a gente veja uma reação negativa da crítica quanto à questão de manifestação do Brasil, mas a gente vê que os Estados Unidos ele não tá tomando uma medida tão bruta quanto a isso. Ele não tá tomando um hard power. Ele tá o quê? Ele tá, aos poucos, manifestando sua influência para retirar essa crítica negativa e voltar às ruas como os americanos comuns. Até porque atrapalharia um dos principais objetivos deles, que é justamente essa aparição maior na mídia para reforçar essa hegemonia deles no globo, no contexto internacional. Então é algo bem interessante de se pensar também.
Ok. Isso que foi citado anteriormente por Sara é um dos pontos principais dessa questão do simbolismo da visibilidade, que é como a Copa permite uma política de reconhecimento dos países no cenário internacional. Porque o próprio isolamento ou invisibilidade são, sim, formas de violência política para muitas nações que fazem parte do Sul global, que é a união, né, de mais de 150 países que, apesar de serem países muito diferentes, principalmente economicamente, como no caso da China e do Myanmar, ainda assim eles fazem parte desse grupo do Sul global, porque eles tiveram como semelhança justamente a sua colonização e a estruturação do capitalismo em seus países. Voltando a como o capitalismo ele ainda permanece como uma marca nesses países, que eles precisaram se unir para aparecerem de fato no noticiário internacional, e não somente por crises e guerras, que igual foi citado anteriormente, como o perigo de as pessoas acharem que somente a guerra ou o conflito é parte de um país, mas eles são muito mais plurais, eles têm muitas culturas diferentes, ritos, e como foi citado, tem a Jordânia, que é um exemplo claro disso, que quebra esse estereotipo ocidental de que o Oriente Médio é tipo conflito e tragédia, e projeta como é uma nação que é coesa, que vibra, que torce pelo seu país, que joga, faz um bom futebol. E outro exemplo que foi muito citado na mídia é de Cabo Verde, pelo goleiro, que o apelido dele é Vozinha, mas eu não sei o nome dele exato. E ele Cabo Verde é uma das seleções que passou a jogar, entrou nessas 48 seleções em 2026, que também é um marco, essa questão da ampliação do número de seleções, reflete essa tentativa de uma transição para um mundo mais multipolar e não 100% focado nas nações europeias, que já tem um monopólio, principalmente no futebol. E aí temos, como eu falei, Cabo Verde, a Jordânia, Curaçao e também o Uzbequistão. Uzbequistão. Que após muitas tentativas foi um país do centro asiático que conseguiu o top 2 no grupo nas eliminatórias, né, e está participando agora da Copa do Mundo pela primeira vez. Então, o impacto na geopolítica global desse declínio das hegemonias tradicionais é algo muito importante e que com certeza vai entrar para a história essa Copa de 2026. Com certeza. Uma coisa também que dá pra gente notar é que tira um pouco do foco de esses novos países entrarem, mas ao mesmo tempo traz uma visibilidade maior que a gente não tinha parado para reparar, que é o álbum da Copa, né? Todo mundo fala sobre, mas a gente não fala que, por exemplo, o jogador que você falou. Muita gente na mídia começou a postar porque achou diferente, né, o nome. Mas fora a parte engraçada, você vê que o pessoal não tá falando de um jogador de um país que todo mundo conhece, é meio diferente. Então, o álbum justamente ele integra todos esses países. E outra coisa engraçada é que a visibilidade de outros jogos sem ser o do próprio país está maior esse ano. Os telespectadores de outras nações estão parando para assistir jogos que não eram tão comuns de se ver. Às vezes a gente passa em um local e vê um jogo assim passando na Copa do Mundo e a gente não para muito para ver, mas acho que teve o jogo da Coreia, não foi? Muita gente se manifestou com esse jogo e não era tão esperado, porque principalmente nem o horário foi muito oportuno para o pessoal assistir, mas estava todo mundo falando sobre. Eu trouxe para cá, para dar uma enriquecida também no nosso debate, aquela questão da criação do oriental, e tem a obra Orientalismo de Edward Said, falei mais portuguesado agora, mas é considerado um marco inaugural e um pilar fundamental para os estudos pós-coloniais. Bom, ele fala sobre essa questão de como o Oriente é um conceito que ele foi criado como forma de manter a dominação colonial. E aí no próprio futebol a gente pode ver isso abrangendo ainda mais, agora falando sobre o sul global, mas ainda assim essa questão do oriental, e como isso acontece diariamente pela mídia, essa questão de uma visão mais eurocêntrica desses países, e como é importante essa quebra desse estereotipo,
em como muitos países eles carregam o peso desse olhar geopolítico já existente. Então, puxando desse gancho aí sobre esse monopólio europeu e como a Copa vem mudando um pouco esse cenário, é muito importante, eu acho, a gente trazer aqui para essa discussão sobre como o gramado não tem sido um espaço meramente esportivo, um local apenas de competição. Ele também está se mostrando muito como um espaço de resistência, de representação, de afirmação de identidade, principalmente de grupos que historicamente foram marginalizados, foram negligenciados ou até excluídos. Então, a partir do momento que bilhões de pessoas assistem simultaneamente a um jogo da Copa do Mundo, qualquer manifestação cultural mínima, como o nome do jogador, álbum da Copa, se torna um símbolo e ganha uma visibilidade absurda, uma visibilidade enorme. Então, o esporte está servindo, sim, para dar visibilidade aos povos esquecidos, para preservar e divulgar mais essas identidades culturais, questionar heranças coloniais e fortalecer soberanias nacionais e culturais. Então, puxando também desse assunto da soberania, né, nas relações internacionais, a soberania é um conceito de extrema importância. Se baseia, na verdade, no direito de um Estado governar a si mesmo sem a interferência externa. Mas hoje a gente também tem essa ideia da soberania cultural, que se baseia na capacidade do povo de preservar a sua própria identidade, a sua própria tradição, sua língua e valores diante dessas enormes influências externas que a gente tem. Então, nesse contexto da Copa, a seleção vai muito além de um time de futebol. Representa ali a identidade de um povo. Então, a sua cultura, ela está sendo exibida para o mundo e representa a história de uma nação contada por ela mesma. E não de uma visão colonizada e não de uma visão eurocêntrica. Então, basicamente, é como se eles falassem, a gente existe, a gente tem identidade e a gente merece ser visto como fora dessa visão eurocêntrica, né? Então, a gente tem um exemplo para citar da seleção de Marrocos na Copa de 22, não nessa, que quando eles chegaram nas semifinais, muitos marroquinos e outros povos árabes e africanos viram aquilo como algo muito maior que o futebol. Isso representou o orgulho africano, o orgulho árabe, a valorização cultural e principalmente esse questionamento da ideia da superioridade europeia no futebol. Então, a gente tem essa visibilidade das culturas marginalizadas, que foram excluídas, silenciadas, e que muitas vezes isso pode ter acontecido pelo colonialismo, pelo racismo, pela dominação cultural, pelo processo de aculturação, né, durante a colonização. Então, esses grandes eventos esportivos vêm trazendo para a gente essa visibilidade dessas culturas. Então, cria essa oportunidade única, né, de mostrar muitas línguas, muitos símbolos, muitas vestimentas, muitas tradições diferentes. Então, eu vou trazer aqui 2 níveis de análise. O primeiro seria o interno, sobre a América do Norte, os povos indígenas. Então, a Copa de 26, ela está sendo sediada, como já foi dito aqui anteriormente, pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México. Esses países têm uma história marcada pela colonização europeia, porque antes da chegada dos colonizadores, muitos povos indígenas viviam nesses territórios. Então, a maioria deles sofreram expulsões, perdas de terras, violências, esse processo de aculturação. Então, hoje existe um debate muito forte que será que a Copa está realmente incluindo essas comunidades ou está apenas usando elementos indígenas como decoração cultural? Então, é uma questão muito importante para se discutir. O que seria, de fato, uma inclusão verdadeira nesse contexto? Não basta apenas mencionar outros povos e, assim, dizer que a gente está promovendo uma inclusão efetiva. Porque, realmente, a visibilidade ela é enorme e ela acontece. Mas será que isso, de fato, supre as necessidades históricas que esses povos adquiriram devido a esse apagamento, né, essa negligência? Então, essa inclusão real, ela envolve participação nas decisões, ela envolve espaço para manifestações culturais
ela envolve benefícios econômicos para comunidades, respeito às suas demandas políticas. Então, é isso, né? A Copa está realmente promovendo a cultura indígena, ou está apenas utilizando dessa cultura para construir uma imagem positiva desse evento. O segundo nível de análise seria mais no contexto internacional, né? Que é o da Copa do Mundo mesmo. Aqui entra essa relação entre as ex-colônias e as ex-potências coloniais. Então, muitos países que hoje disputam a Copa foram colonizados pelas potências europeias, muitos países africanos, países do Caribe, países asiáticos, enfim. Então, durante muitos séculos, suas culturas foram consideradas inferiores pelos colonizadores. Então, hoje, em um contexto global, em um evento global, esses países podem utilizar do futebol para afirmar a sua identidade, desafiar esses estereótipos que foram criados a partir desse contexto. Então, a gente percebe aqui o esporte como uma forma de resistência política, porque ele parece neutro, mas muitas vezes ele não é. Porque ao longo da história, atletas e seleções usaram esses eventos esportivos que têm uma grande visibilidade, como a Copa do Mundo, para denunciar essas injustiças, combater a discriminação, defender os direitos e exigir reconhecimento, que é o que a gente está percebendo hoje, né? Então, esse gramado, o futebol, ele se transforma em um espaço político porque ele atrai a atenção mundial. Então, quando milhões de pessoas assistem simultaneamente a uma partida, qualquer gesto mínimo feito dentro do campo ganha uma repercussão absurda e que poucos espaços políticos conseguem, de fato, mostrar para a sociedade. Então, um argumento favorável para dar uma sintetizada seria que a Copa, de fato, dá voz a grupos que normalmente não têm um espaço na mídia internacional, porém o evento ele pode transformar culturas em um espetáculo, né, sem resolver de fato os problemas reais que esses povos, essas culturas têm, né? Então, muitas vezes a gente tem bastante visibilidade, mas pouca mudança concreta, efetiva. Então, para fechar aqui, a Copa, ela mostra que o esporte nunca é meramente esporte, né? Ele se transforma nesse espaço de representação política, de representação cultural, onde esses povos que foram historicamente marginalizados dentro da sociedade, até num contexto nacional e internacional, podem afirmar a sua identidade buscando esse reconhecimento, seja por meio das comunidades indígenas da América do Norte, das seleções de países marcados pelo colonialismo. Então, o futebol ele vai revelar que a disputa não acontece apenas pelo troféu. É uma disputa pelo direito de contar a sua própria história na sua versão para o mundo. E se a gente for transpor agora com exemplos reais das duas análises que você deu durante o discurso, as duas coisas que a gente percebe a primeira é que a tentativa já foi muito grande anteriormente de trazer a valorização cultural dos países que não são muito visualizados ultimamente. Então, falando sobre o assunto clichê que foi o Super Bowl, que na época estourou, justamente porque o cantor, o Bad Bunny, ele trouxe vários países da América Latina, que não é muito comum de se ver, principalmente em um esporte que estava sendo sediado nos Estados Unidos, uma valorização imensa que, por mais que seja um evento marcante, durou pouco na mídia. Então, o marketing ele foi muito grande, trouxe elementos culturais muito bons que não são tão citados. Acho que principalmente depois teve a apresentação com a Lady Gaga, que ela transformou a música dela com o Bruno Mars em uma versão mais... Acho que foi uma versão de tango, alguma coisa assim, que muitas pessoas falaram do arranjo, mas não é muito importante para essa discussão. Mas se você vê os elementos da América Latina que você falou como a cultura indígena, elas são ofuscadas muitas vezes pelo que é mais tradicional de se ver de fora. Então, quando você pensa no México, você pensa o quê? Você pensa em música. Você pensa na música cultural. Você não vai pensar nos povos tradicionais da cultura mexicana. Então, a tentativa da mídia, ela não é primeiramente de atrair para as coisas mais densas do país, mas sim para os atos superficiais. E aí, justamente, quando você fala dos elementos da Copa, ela está trazendo para uma camada mais densa que a gente não via ultimamente. A questão da eurocentrização e da segunda análise, a gente pode trazer não somente para o cenário europeu, mas a gente também
como eu estava falando do jogo da Coreia, a gente pode trazer para a cultura asiática. A dominação japonesa no território da Coreia, ela impactou grande parte do cenário, tanto que se tivesse um jogo do Japão e da Coreia, seria um pouco estranho para os jogadores, principalmente se fosse no território japonês. Mas como não é uma disputa como se fosse não ideológica em si, porque a gente não está falando de guerra, mas uma disputa no campo, ela vai significar muito mais que aquele mero jogo de futebol, porque você está falando de dois países que, em certa forma, já foram interligados e houve uma dominação muito forte. E agora, apesar da independência da Coreia sobre o Japão, ainda assim você vê a marca dentro dos torcedores da Coreia. Reforçando essa ideia de que o esporte ele não é neutro. Isso, né? exatamente. Existe disputa política dentro do próprio esporte. É muito importante, justamente igual você falou agora, perfeita fala, que tudo é político. Você não pode falar que eu não vou envolver política no esporte, porque a partir do momento que você fala que você não vai estar político, você já está sendo político. Porque essa questão de você parecer que você é neutro é uma posição política, mas o perigo disso é porque pode acabar caindo em conformismo, e no cenário atual que a gente vive e nessa questão da globalização, isso é, de certa forma, inaceitável, porque tudo envolve política e é importante ter essa politização do esporte dentro da Copa do Mundo, que é um evento global, né? E aí, justamente, como a gente vai sair um pouquinho dessa esfera somente do campo e trazer para a política, a FIFA em si, ela não é um órgão necessariamente político, mas é algo que a gente precisa falar sobre. O exemplo do presidente da FIFA é Gianni Infantino, que ele tentou, de certa forma, forçar, a palavra é essa, ele tentou forçar o presidente da Confederação Palestina a apertar a mão do presidente da Confederação Israelense. Causou um constrangimento tremendo em cima do palco. O presidente da Confederação Palestina fez todo um discurso contra essa política da FIFA, que é muito parcial, em relação até à Rússia também, que ela está suspensa de qualquer campeonato da FIFA por conta dos ataques quando o conflito da Rússia e Ucrânia, e quando é os Estados Unidos fazendo basicamente a mesma coisa no Oriente Médio, não tem a mesma medida. Inclusive, eles colocam para sediar o maior evento de futebol lá. Eles colocam. Era, na verdade, puxando o gancho que Dani estava falando sobre essa ação de dizer que o esporte não é político, que ele é neutro e que uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra. Já dizia até João Baldo Ribeiro, né, que você ser apolítico, você ser neutro é também um ato político. Então, a gente vê isso presente em todas essas situações que a gente trouxe para essa discussão de hoje, de que o esporte vai muito além da prática e que entra em discussões políticas, sim, que precisam ser expostas e precisam ser debatidas para a gente não permanecer nessa mesmice de continuar negligenciando assuntos que precisam ser discutidos num cenário internacional. E acho que principalmente a gente consegue perceber essa política dentro do futebol, porque a gente está falando aqui num podcast de relações internacionais sobre a Copa do Mundo. Sobre essa questão da visibilidade política que tem num mega evento como esse, teve agora no primeiro jogo do Irã, na Copa de 2026, tiveram torcedores iranianos estendendo a bandeira do Irã pré-revolução de 1979, que é justamente um ato político contrário ao regime que está instaurado no Irã atualmente e que desperta diversas discussões sobre o que está acontecendo agora no Irã, e que também quase causou uma confusão mesmo, tipo, um embate físico entre os torcedores que apoiam o regime atual e os que estavam lá protestando contra o regime que está instaurado. E então, eu também me recordo saindo da Copa de 2026, mas ainda tocando nesse ponto, em 2018 a seleção suíça ganhou uma partida sobre a seleção da Sérvia. E os dois jogadores, não sei se foram os dois que fizeram os gols, mas um deles que fez o gol, ele é de família albanesa.
e tem todo esse conflito ali dos Balcãs, então ele usou, vamos dizer assim, aquele palanque que foi o gol, todas as câmeras voltadas para ele usou aquilo para fazer um protesto, que ele fez o gesto da águia de duas cabeças, que é da bandeira albanesa, e que eu não sei ao certo qual que é o contexto histórico entre a Albânia e a Sérvia, mas que serviu como um protesto que reflete isso, como tipo, um mínimo gesto gera toda uma discussão quando se trata de um espaço com um holofote tão grande. E é interessante que, quando você fala de um ato político, a Copa, ela tende a deixar um pouquinho de lado a visibilidade, né? A gente, às vezes, consegue esquecer de que está acontecendo no mundo tantos problemas e visualizar somente uma partida de futebol. Então, quando o jogador ele pega esse momento para transformar o jogo em uma reverência, por exemplo, ele justamente nos lembra que o mundo ele não parou. O mundo ele continua girando, os mesmos conflitos ainda estão acontecendo. A gente só está parando de olhar um pouco. A questão do contexto histórico de disputa territorial e étnica, que você estava falando que você não sabia, entre a Albânia e a Sérvia. Sim, sim. É justamente o território de Kosovo, que ele foi disputado entre os dois territórios e no final teve uma intervenção militar da OTAN para proteger a parte albanesa do território. Sim. Eu vou citar outra manifestação agora, a gente está citando alguns exemplos, né? Eu tenho duas que são muito importantes. A primeira, ainda sobre Cabo Verde, no caso eles carregam a seleção, esse símbolo que eles se denominam de tubarões azuis. Eu fui atrás pesquisar e tubarão azul se refere também a uma questão ambiental, porque é uma forma de trazer justamente essa união do cabo-verdiana com o seu país, que eles são muito marcados pela questão dos recursos marinhos, né? No caso, um arquipélago de ilhas, Cabo Verde. Então, tem essa questão com a natureza e a questão ambiental, porque o próprio... Eu tenho que até confirmar, mas um dos líderes políticos cabo-verdianos, ele utilizou desse símbolo para uma campanha ambiental que está tendo alguns problemas, uma forma de proteção ambiental do arquipélago, e também porque muitos jogadores que estão jogando por Cabo Verde, eles na verdade são filhos de imigrantes de vários lugares da Europa, então cria meio que essa conexão entre essa questão da imigração com proteção ambiental, e eu achei isso bem interessante. Outro exemplo que eu descobri foi a comemoração do Yamal, o jogador da Espanha, que toda vez que ele marca um gol, ele faz um símbolo representando 3 números na mão, que é 304, que na verdade é o código postal do bairro que ele cresceu na Espanha, e isso virou uma forma de trazer visibilidade para o local e uma espécie de apoio aos moradores, às pessoas dessa região, virando quase um símbolo de resistência e afirmação da cultura e desse bairro que ele mesmo falou que é um bairro mais marginalizado. Eu achei bem interessante também. Então, ao longo da nossa discussão, a gente viu que a Copa é muito mais que um mero campeonato de futebol. Então, ela é um dos maiores eventos de visibilidade global e, por isso, também se torna um espaço de disputas por reconhecimento, identidade, representação. Então, quando determinadas comunidades buscam ser incluídas na narrativa do evento, ou quando seleções de países com um passado colonial usam essa vitrine para afirmar sua cultura e sua soberania, a gente percebe que esse espaço ele não apaga os conflitos históricos. Pelo contrário, ele pode vir até a reforçar isso e mostrar que isso não foi apagado na cultura dos seus respectivos povos, nações e culturas, e que isso precisa sim ser mostrado na mídia e debatido para ajudar a trazer, né, esse debate e ampliar vozes que por muito tempo foram silenciadas.
dentro do contexto global e internacional. Justamente isso, como a expansão para as 48 seleções é uma forma direta da quebra do eurocentrismo e a ascensão do sul global, é analisar como esse aumento expressivo das vagas para federações da África e da Ásia atua como uma força de contestação à hegemonia histórica e principalmente eurocêntrica, que sempre dominou a política e as finanças do futebol. Agora, mais países dessa periferia internacional, global, do sistema internacional, ganham o centro do palco e é uma forma de entrar em novas narrativas, culturas, expressões culturais para também os interesses na agenda global. É uma forma de, como a gente chama nas relações internacionais, de luta por reconhecimento. Estar ali no estádio, assistindo o jogo, com a bandeira hasteada e o hino tocando para bilhões de pessoas, é uma forma de legitimidade cultural e uma soberania simbólica, que nenhum discurso na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, talvez consiga alcançar esse mesmo apelo popular. É justamente o simbólico, essa questão da visibilidade, reconhecimento e a cultura, gerando poder para transformar a realidade material de muitas nações e muitos países. E aí, quando a gente volta para a questão que está tudo interligado, né? Acho interessante reforçar essa visibilidade que a gente está tratando sobre ao longo do podcast e colocar em conceitos dentro do âmbito das relações internacionais do soft power e do hard power. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que isso é meramente um ato político. Então, a cada frase que a pessoa fala atraindo um jogador, a cada estádio que é decidido ser colocado o jogo, independente das seleções, ou às vezes até dependente de quem for jogar, é um ato de atrair, não economicamente, mas culturalmente, sem ser de maneira bruta, o telespectador mundial, internacional, para dentro do conceito do país que está sediando o jogo. Então, justamente, é nesse ponto que o soft power é aplicado no globo, e também naquela questão que já tinha sido tratada anteriormente, da vitrine, da Copa do Mundo ser um ato político ilustrativo que coloca todos os países expostos para o globo visualizar suas culturas, ou até mesmo dar um foco para os países que não eram tão reverenciados normalmente no globo. Bom, e para finalizar o podcast, os Estados Unidos entram na análise como sua potência global tradicional que detém a hegemonia econômica e militar. Em contrapartida, Canadá e México aparecem como potências regionais. O debate gira em torno de como esses dois atores de menor porte usam a parceria estratégica no evento. Refaz a sua fala, Denise. Essa parte do início. Bom, e para finalizar o podcast, os Estados Unidos entram na análise como a superpotência global tradicional que detém hegemonia econômica e militar. Em contrapartida, o Canadá e o México aparecem como potências regionais. O debate gira em torno de como esses dois atores de menor porte usam a parceria estratégica no evento para marcar posição e negociar em pé de igualdade com o gigante americano no cenário norte-americano, que até é refletido no nosso podcast, que a gente falou e que mais foi posto em análise foi justamente os Estados Unidos, deixando o Canadá e México até mais de escanteio. Gente, então foi isso. Acho que Obrigada por terem assistido. Lembrando só os componentes do grupo. A gente tem Oscar, Giovana, Daniela e Sara. E foi isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo podcast.